Prefeitura de Criciúma discute o valor da tarifa do esgoto com a Casan. Denúncia de descarte de lixo no Rio Criciúma mobiliza a Fundação do Meio Ambiente. O Brasil é o país que registra o maior número de raios do mundo. Casa Guido pede colaboração para mais um bazar solidário. Tribunal Regional Eleitoral orienta para a revisão do eleitorado. Os detalhes sobre a agenda do presidente Jair Bolsonaro na Suíça. E no esporte, em jogo difícil e com muita chuva, teve derrota do Tigre no Campeonato Catarinense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Quinta-feira, 24 de janeiro de 2019, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. O valor cobrado na taxa de esgoto em Criciúma foi pauta de uma reunião realizada ontem no Paço Municipal. Confira na reportagem. A reunião com a futura presidente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, Roberta dos Anjos, foi solicitada pelo prefeito Clésio Salvaro. O encontro foi de portas fechadas no Paço Municipal. O prefeito busca uma redução de pelo menos 40% da tarifa, que hoje é de 100% do valor da fatura de água. Como a futura presidente assume o cargo oficialmente em fevereiro, pediu um prazo para analisar a situação. A possibilidade de reduzir os valores será apresentada pela estatal ao governo de Criciúma no dia 28 de fevereiro, em uma nova reunião agendada na sede da Casan em Florianópolis. A administração municipal pode romper o contrato com a estatal caso o valor cobrado pela taxa de esgoto permaneça em 100%. Conforme o prefeito, o rompimento do contrato depende exclusivamente da Casan, já que se a estatal não atender aos interesses dos criciumenses, a prefeitura buscará outra solução a esse valor cobrado, que ele considera ser muito alto diante dos investimentos feitos hoje na cidade. A reunião desta quarta-feira foi prestigiada pelo vice-prefeito Ricardo Fabres, vereadores, secretários da administração municipal, funcionários da Casan, além do presidente da Associação Empresarial de Criciúma, a SIC, Moacir D'Agostin, e do presidente do Observatório Social, Sinésio Volpato. Diante de todos, a futura presidente da Casan garantiu que a estatal vai iniciar as tratativas com a agência reguladora e estudar o que podem fazer e como buscar a redução do valor cobrado hoje pela taxa de esgoto. Uma denúncia de descarte de lixo no Rio Criciúma mobilizou a FANCRI na tarde desta quinta-feira. Confira na reportagem. O isopor jogado no Rio Criciúma foi encontrado na área central da cidade no fim da tarde de quarta-feira. O material foi visto por acaso pelo superintendente de um shopping no centro da cidade. Bom, ontem por volta das 19 horas eu fui acionado pelo gerente do shopping, o Luiz, né, que é uma pessoa que ele é muito atento, ele cuida muito da praça, né, do rio, né? Enfim, ele é um parceiro nosso nessas questões ambientais, tá? E tão logo ele me acionou, eu não estava no local, acionei um fiscal que a gente tem na praça, de imediato eles vieram no local e constataram realmente essa deposição desses resíduos ao longo do rio, atrás do shopping, na realidade, né? Eu não sei se foi uma questão de sorte, de azar, né? Porque a gente fica triste quando vê uma cena dessa, mas ontem, fazendo uma inspeção no sistema de ventilação, nós avistamos uma mancha de uns 10 metros, mais ou menos, e eu não consegui entender, porque era 100 metros. Aí, chegando mais perto, pedi uma verificação, fomos tentar interpretar o que estava acontecendo, verificamos que se tratava de isopor, que acomoda ventilação, que acomoda refrigeração, e disse, olha, eu vou acionar as autoridades, porque não pode, quem está fazendo isso não tem o mínimo de ideia do que isso pode acontecer na cidade. E não deve ter ideia mesmo. Esse lixo jogado aqui pode acumular em algum ponto e represar a água. E em caso de chuva forte, pode auxiliar nos alagamentos, coisa que o Luiz já viu bem de perto.
Nós já fechamos o shopping em determinadas oportunidades por conta de enchente por até 4 dias. E um elemento que nem esse aí, que não se acaba na natureza, isso aí, o isopor ele fica por tempo indeterminado. Então a pessoa que fez isso provavelmente não tem conhecimento do mal que ela pode estar fazendo para a cidade. Boa parte do material depositado foi retirado do rio pela FANCRI, mas, segundo o fiscal, algumas placas de isopor devem ter seguido o curso do rio, já que no momento da denúncia a quantidade encontrada foi maior. A grande quantidade ainda se encontra ao longo do rio, tá? Mas alguma coisa já, do que tinha ontem já não tem mais, já desceu, a água já levou. Tá? E a gente vai ficar monitorando, vamos ver se esse material se depositar em algum local que possa ser retirado, a gente vai retirar. Além de realizar a limpeza, a FANCRI busca agora identificar o autor do crime ambiental. Por enquanto, ainda não há provas de quem depositou o material de forma irregular. Não, de momento não, porque tem várias lojas na área central que trabalham com eletrodomésticos, né? Então, a gente vai retirar esse material e com o código de barras ou algum outro indicativo ali, a gente vai descobrir. Com certeza vamos descobrir, porque já houve outras situações com crime ambiental, com produto químico, que a gente conseguiu constatar e detectar quem é o infrator através do código de barras. Ao responsável, cabe punição. Será aplicada uma multa nada agradável, né? Além do processo administrativo, ele vai responder, tá, no Ministério Público por crime ambiental. O Brasil é o país que registra o maior número de raios do mundo. E no verão os cuidados têm que ser redobrados, porque a incidência é muito maior nessa época do ano. Grande São Paulo, janeiro de 2019. Só no dia 10 de janeiro, a região metropolitana foi atingida por 24.298 raios. E segundo o Climatempo, mais de 5.000 chegaram ao solo em apenas 2 horas. No verão, a incidência de raios é muito maior. Cerca de 80% das descargas elétricas que ocorrem no Brasil são durante essa época do ano. E é nesse período que muitas pessoas saem de férias e ficam ao ar livre, o que aumenta as chances de alguém ser atingido. E foi justamente o que aconteceu no último domingo. Um jovem de 17 anos morreu após um raio acertá-lo em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Ele e um amigo acampavam quando a barraca deles foi atingida. O menino de 17 anos não resistiu. Já o amigo dele desmaiou, mas foi encontrado pelos bombeiros com vida. Os raios são descargas elétricas de grande intensidade e conectam o solo e as nuvens de tempestade que estão na atmosfera, como explica a meteorologista do Climatempo, Josélia Pegorim. Determinadas nuvens na atmosfera, especialmente as nuvens cumulonimbus, elas atingem, são nuvens muito extensas, né? E da sua base até o topo, por exemplo, elas podem atingir aí 12, 13, até 15 quilômetros de altura. Acontece que, nessa altitude, né, uma parte dessa nuvem já está a temperaturas abaixo de 0 grau. E dentro dessa nuvem, então, enorme, num determinado momento, o movimento muito intenso dessas partículas, né, de gelo, de gotas dentro da nuvem, começa a deixar a nuvem eletricamente carregada. Tá? Então, a nuvem, ela vira, a melhor analogia, ela vira uma pilha. De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre 2012 e 2017, caíram quase 78 milhões de raios no país. O Brasil é o campeão mundial em incidência de raios. Para se ter uma ideia, são mais de 100 mortes e 200 feridos todos os anos. E as previsões já indicam que a intensidade do fenômeno vai provocar um aumento de raios em 2019 em quase todas as regiões do país. Para se proteger dos raios, a recomendação é procurar um abrigo e evitar permanecer em lugares abertos. Se estiver na praia, saia do mar e procure algum lugar seguro. Se você viu a nuvem preta
lá, está vindo do mar, está vindo da serra, você está vendo aquele temporal, está vendo que a nuvem de chuva está avançando, saia da praia, não espera chegar, tá? Agora, assim, não corra também para debaixo de nenhuma árvore. Vá para qualquer lugar, menos debaixo da árvore. A árvore é um lugar favorável à queda de um raio. Tá? Também não é aconselhável você ficar debaixo do guarda-chuva, do guarda-sol. Tá? Assim, não tem nenhum lugar onde ficar, então abaixa, fica de cócoras, quietinho num canto. Saia do mar. Muito importante. Se não der para fazer nada, saia do mar e fique agachadinho. A seguir, Casa Guido busca apoio para realizar mais um bazar solidário. A Casa Guido, em Criciúma, se organiza para mais uma edição do Bazar Solidário. O evento acontece só em março, mas a edição da casa se organiza para arrecadar doações. A ação, que faz parte do calendário anual como um dos principais eventos para arrecadação de recursos para a Casa Guido, conta com o apoio da comunidade, de lojistas e de empresários para mais uma edição de sucesso. A equipe da Casa Guido trabalha no mês de janeiro na arrecadação de peças novas, seminovas e acessórios. O nosso apelo assim, é para as empresas da nossa região, não só aqui de Criciúma como das cidades, porque nós assistimos também 45 municípios aqui da região, então todos podem participar, né? E a sociedade também em si. Então aqueles que não podem trazer na casa, entrem em contato conosco e aí a gente vai até o local resgatar essas doações. A expectativa da casa é de que seja possível arrecadar peças do mesmo nível ou ainda melhores que nas primeiras edições. Roupas novas e seminovas, sapatos e acessórios dos mais variados estilos farão parte da gama de produtos à venda na terceira edição do Bazar Solidário da Casa Guido. Conforme Schneider, as doações já estão chegando e a entidade está de portas abertas para cada um que quiser ajudar. As pessoas podem ligar aqui para casa no 30 45 62 11 ou vir direto mesmo trazer as doações, né? Que são roupas novas ou seminovas. E essas roupas então é feita uma triagem e as que realmente são próprias para o bazar vão para o bazar e as que não servem, né, para pontos de venda, então elas ficam aqui no local da casa que nós temos para doações e aí os nossos pacientes que levam para eles, né, o que eles conseguem usar, né. O evento acontecerá nos dias 15 e 16 de março no Salão Paroquial da Catedral São José, no centro de Criciúma. Até lá, a Casa Guido concentra os esforços em organizar as doações e os voluntários que vão auxiliar no evento. Esse trabalho todo de conseguir voluntários para o dia do bazar, né, que são 2 dias, que vai ser dia 15 e dia 16 de março. E para fazer também a triagem, quem quiser ajudar, né, das roupas, dos calçados, dos acessórios. E também para arrecadar esses produtos para poder fazer a venda, né? No último bazar, em 2018, a venda dos produtos rendeu mais de R$50 mil para a Casa Guido, valor que a casa espera superar esse ano e que deve ajudar muito nos gastos da instituição. Tudo para a instituição. Nós pagamos medicamentos, consultas, exames e tudo que o sistema público de saúde não fornece para esses pacientes, então a gente tenta fazer o melhor possível para eles, para que eles se sintam amparados, né? Porque é difícil já estar lidando com a própria doença e a dificuldade econômica também acaba deixando eles assim sem chão, sem um norte. Então o nosso trabalho é esse, de poder ajudá-los dessa forma. E aí fazendo eventos e apelo à sociedade, às empresas para poder manter a casa e os gastos que tem com o tratamento desses pacientes. Em alguns municípios de Santa Catarina, os cartórios estão realizando a revisão eleitoral. No sul do estado, eleitores de 3 municípios precisam estar atentos.
O Tribunal Regional Eleitoral, TRE de Santa Catarina, segue realizando a revisão eleitoral com cadastro biométrico. Neste primeiro semestre, 3 municípios do Extremo Sul estão na classificação como obrigatórios: Balneário Arroio do Silva, Maracajá e Sombrio. Já na região carbonífera não há nenhum município listado. Em Balneário Arroio do Silva e Maracajá, os eleitores devem realizar o procedimento até o dia 28 de junho deste ano. Em Sombrio, o prazo encerra no dia 31 de julho. Nestes municípios, quem não realizar o cadastro terá o título de eleitor cancelado. O atendimento pode ser agendado pelo site do TRE para facilitar o atendimento. No dia marcado, é preciso comparecer no cartório eleitoral com título de eleitor, documento de identidade com foto e comprovante de residência dos últimos 3 meses. Nos outros 10 municípios do Vale do Araranguá e nos 12 da região de Criciúma, não há obrigatoriedade, mas o eleitor já pode realizar o cadastro não deixando para convocação. Nessa modalidade de atendimento, os eleitores vão cadastrando os dados biométricos na medida em que necessitem de alguma operação em seu cadastro, como primeiro título, atualização de dados ou transferência de município. O presidente Jair Bolsonaro continua em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. Ontem, ele afirmou durante uma entrevista que a previdência dos militares entrará só em uma segunda fase da reforma. Confira na reportagem de Renata Rocha. O presidente Jair Bolsonaro teve agenda intensa nesta quarta-feira em Davos. Pela manhã, se encontrou com o primeiro-ministro da Itália, que agradeceu o apoio do Brasil no caso Cesare Battisti, que foi preso na Bolívia e extraditado para a Itália. Bolsonaro também se encontrou com o presidente da Suíça e com o primeiro-ministro do Japão, visando avançar em importantes parcerias. Ele também participou de uma conversa com integrantes do Fórum sobre o futuro do Brasil e sobre a crise humanitária na Venezuela, em meio ao agravamento da situação no país. Bolsonaro terminou o dia com um jantar com líderes de países latino-americanos. O presidente também deu algumas declarações à imprensa estrangeira. Em uma entrevista à agência de notícias Bloomberg, ele falou sobre o momento vivido pelo senador eleito Flávio Bolsonaro, seu filho, que figura nos noticiários de imprensa desde que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, apontou movimentações financeiras atípicas em sua conta bancária. Nas palavras do presidente, abre aspas, "Se por acaso ele errou e isso ficar provado, eu lamento como pai. Mas ele vai ter que pagar o preço por essas ações que não podemos aceitar." Fecha aspas. A declaração de Bolsonaro teve repercussão em Brasília. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse ser importante que Jair Bolsonaro tenha se posicionado sobre o caso para mostrar, segundo ele, que a lei é para todos. Mourão disse ainda que é preciso apurar e punir sem olhar quem está sendo investigado. Qual é a sigla que tu já sabe? Apura um dazo, apurar e punir se for o caso. Essa declaração não veio tarde, quando o desgaste já está instalado? Não, eu acho que o presidente ele já tinha declarado isso, eu acho que na primeira vez que surgiu esse assunto. Eu tenho quase certeza que ele falou isso. Em Davos, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, também falou a respeito. Ele afirmou que a frase do presidente foi muito bem colocada e reiterou que a lei é para todos. Na entrevista, Bolsonaro também afirmou, sem dar mais detalhes, que os militares serão incluídos numa segunda fase da reforma da Previdência. A proposta passa por ajustes antes de ser apresentada ao Congresso. Nesta quarta-feira, Hamilton Mourão afirmou que os militares estariam de acordo que a previdência da categoria seja votada em um segundo momento. De acordo com Mourão, essa divisão não seria ruim, uma vez que o projeto de lei pode ser aprovado com mais facilidade, por depender de menos votos. Entre um compromisso e outro em Davos, Bolsonaro recorreu às redes sociais para falar que seu governo vai reduzir gastos com comunicação. Nesta postagem, Bolsonaro disse que nos governos anteriores, os gastos ultrapassavam centenas de milhões de reais e que os contratos eram mais uma das ações escusas de quem estava no poder. Ele diz, nos governos anteriores, esses gastos ultrapassavam centenas de milhões.
era mais uma das muitas fontes de ações escusas dos grupos que estavam no poder, cuja boa parte dos membros está presa. Uma irresponsabilidade em detrimento das reais demandas dos brasileiros e do Estado. Ainda na postagem, o presidente informou que o ministro da Secretaria de Governo, general Santos Cruz, anunciou o fim de um contrato de 30 milhões de reais com uma assessoria de imprensa internacional. Além disso, Bolsonaro afirmou que os custos de propaganda do Banco do Brasil e Caixa Econômica foram encerrados, de acordo com o presidente, de maneira justa e enxuta. A mudança na linha discursiva do presidente Jair Bolsonaro com relação à questão ambiental foi bem recebida pelos executivos do Fórum Econômico Mundial, preocupados com a questão climática. No discurso de ontem, Bolsonaro se comprometeu a priorizar a preservação do meio ambiente e afirmou que a agricultura e o meio ambiente devem andar juntos. Bolsonaro afirmou ainda que, por hora, o Brasil não vai deixar o Acordo de Paris sobre o clima. À tarde, Bolsonaro cancelou um pronunciamento que faria à imprensa, alegando cansaço. Assessores do presidente argumentaram que ele precisa se poupar fisicamente, devido ao fato de ter uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, marcada para segunda-feira, dia 28. O dia também foi de agenda cheia para o ministro da Economia, Paulo Guedes. Pela manhã, ele se reuniu com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e com o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE é formada majoritariamente por países ricos e industrializados, e Guedes quer a inclusão do Brasil no grupo. O ministro também teve encontros com presidentes de multinacionais. Guedes ficou animado ao saber que há empresas que têm interesse em investir no Brasil. Depois de Bolsonaro afirmar que a redução da carga tributária é uma das metas de seu governo, Paulo Guedes anunciou que uma das possibilidades é baixar a média de impostos cobrados das empresas de 34% para 15%. Para que isso seja possível, a redução da carga tributária sobre o setor produtivo será compensada com um aumento de impostos aos setores que contribuem pouco ou não contribuem para a economia, como, por exemplo, aplicações financeiras e distribuição de dividendos. A seguir, o esporte. Em jogo difícil e embaixo de muita chuva, o Tigre perdeu ontem, fora de casa, contra a Chapecoense. E agora a gente fala de esporte. Ontem o Criciúma enfrentou a Chapecoense pela terceira rodada do Campeonato Catarinense. E não foi um jogo nada fácil para os dois times. A partida foi embaixo de muita chuva. No comecinho do segundo tempo, o jogo teve que ser paralisado e foi retomado quase uma hora depois. Noite mais difícil ainda para o Criciúma, que volta para casa com derrota. Com muita água, paralisação de quase uma hora e um belo gol de Vitor Andrade, a Chapecoense venceu o Criciúma por 1-0 e segue invicta no Campeonato Catarinense. A partida foi disputada na Arena Condá, válida pela terceira rodada. O único gol do jogo, que teve o segundo tempo com longos 107 minutos, foi marcado na etapa final. Com a vitória, a Chapecoense foi aos 7 pontos na tabela, em terceiro lugar. O Criciúma segue com 3 pontos, em quarto. Na próxima rodada, o Criciúma recebe o Tubarão, no domingo, às 7 horas da noite, no estádio Heriberto Wilson. E logo depois do Informe Região tem Primavera Saúde. Hoje a conversa é sobre terceira idade com fisioterapeuta e osteopata Jonathan Maurício. Com o passar dos anos, os ossos vão ficando mais fracos, os músculos mais rígidos e os reflexos diminuem. Por isso, na terceira idade, cuidar do corpo se torna ainda mais importante. Terceira idade é o assunto do Primavera Saúde desta quinta-feira. O bate-papo é com o fisioterapeuta e osteopata Jonathan Maurício. Então, na terceira idade, geralmente o idoso ele vai perdendo algumas funções que são naturais, que a gente chama de fisiológico, né? A diminuição
dos reflexos, da massa muscular, da parte da massa óssea, questão do equilíbrio. Então, a fisioterapia, né, ela pode estar agregando e retardando esse processo de envelhecimento que ele é natural. Quando ele se torna patológico, né, uma doença, a fisioterapia dela pode agir com muito mais ênfase, né, com o intuito de fazer com que a pessoa ela volte a ter a sua independência. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem a programação pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá!